Shalom Aleichem, paz seja convosco. Deixe-me enterrar meu pai, está escrito, é o tema da noite. Vamos estudar no Malachim Aleph. Que livro é esse? Malachim Reis, não é isso? Primeira, Aleph, número 1. Primeiro Malachim, primeira Reis. Ok? Vamos lá para vocês treinar aí o hebraico de vocês, tá bom? Capítulo 19, versículo 19. Lucas 9:59. Se segura aí, que vai ser muito gostoso aprender hoje. Tá? Vocês vão se divertir. Vamos lá. Lucas 9:59. Yeshua passando por certo lugar, e ele convoca as pessoas para a obra. Se você tem sensibilidade espiritual, você vai notar que já tem quase um mês que o Eterno está me usando aqui para convocação. Eu não tinha pensado nisso, agora que o Ruach HaKodesh, que o Espírito Santo me clareou. Faz um mês que eu estou exortando essa casa para o chamado de ganhar almas. Eu fiz isso ontem, a semana passada, as dores de parto, foram todas assim, as últimas ministrações. Lucas 9:39, está escrito assim: como ele chegou e convocou alguns, mas quando o Eterno convoca, exemplo, eu estou vendo os meninos ali na porta, tá linda a porta da nossa congregação. Um pega o guarda-chuva, busca no carro, o outro com o alquinho gel na mão, com a máscarazinha, a caixinha de máscara. Que isso, coisa linda. Não precisou dar ordem para ninguém fazer isso. O outro passando o rodo na porta, o outro ali meio que segurança. Talvez vocês não sabem, mas o Edivaldo é mestre. O cidadão é faixa preta em umas 4 artes marciais. Então, por enquanto nós temos ele ali também junto com os meninos fazendo uma retaguarda. Uma sinagoga não pode ficar sem segurança. Na verdade, nós tínhamos que ter aqui dentro uma segurança armada. Porque as coisas vão começar a piorar daqui para frente. Então, uma convocação, ela está aí desde o Mashiach. Faz 2000 anos que o Mashiach vem convocando. E lá em Lucas 9:39, nós vemos o relato dessas convocações. Ele está passando por uma multidão e ele convoca, assim como ele fez com os pescadores, que ele chega na praia, eles estão pescando, e ele diz: deixe as redes, siga-me. O que alguns fizeram? Jogaram as redes e começou a segui-lo. Quem jogou as redes não perguntou assim, Yeshua, meu ganha-pão, se eu jogar as redes eu vou comer o quê? Yeshua, se eu largar meu barco, eu vou sobreviver do quê? Então cada um tem uma convocação. Uns foram chamados para lançar as redes fora. Outros foram chamados para lançar as redes, não fora, mas para trazer os peixes. Então você tem que saber qual que é a sua posição. Um foi chamado para cantar. Olha, se eu cantar aqui na frente, nosso Deus, não vou agradar ninguém. Eu tentei de tudo. Tentei cantar, não funcionou. Tentei tocar. Olha, eu tinha um sonho de ficar ali naquele cantinho, no teclado. O teclado está com o Brandon, mas tem um teclado da Beit, um Yamaha, até que nós compramos para a Rebetson estudar piano. Só que muita gente não sabe, o Roche, eu sou pianista clássico. Estudei num conservatório. Tocava Beethoven, tocava música clássica em piano de cauda, piano. Mas chegou um ponto que eu falei, não foi isso que o Senhor me chamou. Chegou uma época da minha vida que eu queria ser pregador. Eu achava que pregador fazia um show,
que pregador era até idolatrado. Eu pensava comigo, falava, nossa, como é lindo um pregador. Quando o Eterno me deu o dom de ensino, confesso que lá dentro de mim, lá dentro, eu pensava, mas que dom é esse que Ele me deu, ensinar? Que facilidade que eu tenho para ensinar, que facilidade que eu tenho para abordar. Mas no início eu não aceitava muito essa ideia. Depois de os anos foram passando, Hashem, o Eterno, me fez entender que se eu não fosse ensinador, se o meu dom não fosse de rabino, o que é um rabino? Mestre. Se eu não sou mestre, eu não teria condições de ter fundado essa congregação. Olha onde me levou o dom. Olha onde me levou o dom. Se eu fosse um pregador, eu ia ter muita dificuldade para ensinar. E em sinagoga não tem pregador, só tem mestre. Então o Eterno é perfeito, Rebetson, perfeito. Perfeito. Quando Yeshua está passando por esse local, Ele está à procura de pessoas que façam a sua obra, assim como Ele está até hoje. Só que para fazer a obra você tem que negar a si mesmo. Fazer a obra é você sair da congregação de olho, se tem alguém precisando de carona, se tem alguém precisando de uma ajuda, se tem alguém desamparado. E Yeshua está passando por um certo lugar e Ele olha para um e diz, é você que vai comigo, é você. Ele diz a outro, porque já tinha falado com um, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixe-me enterrar o meu pai. Todo mundo que lê esse texto fica meditando, como assim? Como que esse homem está na rua e está dizendo para Yeshua, deixa eu ir lá fazer o velório do meu pai? E Yeshua responde para ele, olha a resposta, você vai ficar chocado. Olha a resposta. E Yeshua responde a ele, disse a ele, que os mortos enterrem seus mortos. Vocês querem que eu seja bem objetivo? Falo rasgado? Toda pessoa que não serve a Deus já está morto. Já era, já foi. Ele está morto. Eu não quero saber se é seu pai, sua mãe, sua tia, sua avó, sua cunhada, sua sobrinha. Eu não quero saber quem é. Se recusa a servir a Deus, tem oportunidade e não vai, já morreu, já era. E Yeshua responde para aquele rapaz, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Eu levei anos na minha vida para entender esse texto. E o Eterno abriu a minha mente, eu não procurei, não fui estudar sobre esse assunto. Depois eu só confirmei dentro dos estudos rabínicos. Mas veio na minha mente. Como assim? Se o pai desse homem estivesse morto, estivesse sendo velado, ele jamais estaria na rua naquele momento. Ele estava lá no velório. Ele estaria no velório se o pai estivesse morto. Como que ele olha para Yeshua e diz, Senhor, antes porém, porquanto contudo, aguenta as pontas aí, Yeshua, deixa primeiro eu enterrar o meu pai. Ele estava dizendo para Yeshua, meu pai já está de idade avançada, meu pai já está com uma idade que pode ser que o tempo de vida dele seja curto, pode ser que o tempo de vida dele seja 2 anos, pode ser que seja 5 anos, permita-me conviver com meu pai os últimos dias dele, depois eu te sigo. Vou traduzir de uma forma mais simples para você. Nós usamos todo tipo de argumento para não servir a Deus. Hoje você está ocupado, hoje você está mexendo no carro, hoje você está mexendo na casa, hoje você está fazendo faxina, hoje você está trabalhando, você usa todos os argumentos possíveis
Sabe que dia que a pessoa para de usar argumento? É o dia que ela cai na cama com câncer. É o dia que ela cai com uma doença terminal. Aí ela chama você, como já aconteceu em muitos casos de eu ir, e a pessoa diz para mim: Roche, pede para Deus reverter. Como reverter? Você teve a vida inteira. Você teve a vida inteira para mudar, mas você não quis mudar. Você esperou chegar num ponto crítico. E tem pessoas que não têm reversão. Depois que ele caiu, ele não levanta mais. Depois que ele fica enfermo de certas doenças, ele não volta mais, o tempo dele terminou. Então ele está dizendo aqui: deixe primeiro eu enterrar o meu pai. Se meu pai viver mais 3 anos, deixe primeiro eu viver mais 3 anos com meu pai, depois eu faço a tua obra. E Yeshua responde para ele categoricamente, objetivamente, e diz para ele: deixe que os mortos enterrem seus mortos. O seu pai já está morto faz muito tempo, porque ele não me serve. Ele é um cego espiritual, ele já morreu há tempo. Não preocupe-se com quem já está morto. Roche, mas é o pai dele. Vai nessa. Vai, continua indo nessa. Você está entendendo porque uma sinagoga não é para qualquer um? Não é para qualquer leite desnatado? Você está entendendo porque uma casa dessa não é para qualquer um que se diz crente? Mas vamos em frente. Vamos lá. Malachim. Vamos lá. Malachim Aleph. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Olha o que acontece aqui. O profeta Elias, ele foi ao encontro de Elisha, o nome dele é Elisha. Ele foi ao encontro de Elisha, o filho de Shaftá. Ele estava arando as terras que provavelmente eram suas, com 12 parelhas de bois. Alguém sabe o que é uma parelha de boi? São 2 bois trabalhando com aquela madeira, aquele tronco, e os 2 trabalham puxando arado. Então ele tinha 12 parelhas. Era um cara estruturado, porque era difícil o cidadão ter um burrinho lá, um boi. Ele tinha 12 parelhas de bois para arar a terra. Era um fazendeiro. Olha o que acontece. Quando ele está arando, ele mesmo conduzindo a 12ª parelha, ele conduzindo, segurando o arado, juntamente com seus servos no campo, puxando o arado. Daqui a pouco o profeta Eliahu chega perto dele e faz assim, joga o talite em cima dele. Pega o seu talite e joga em cima de Elisha. Olha, porque o talite é onde está o poder do sacerdote. A unção do sacerdote está nesses fios pendurados aqui, Olha, naquela época ele pegou o talite e lançou sobre Elisha. Mas ele não parou não. Ele viu ele trabalhando no campo, andando na 12ª parelha. Ele chegou próximo, ele não parou e falou assim: ô irmão, Shalom Aleichem, como é que você está? E a parelha andando, e ele do lado: tá tudo bem? Como é que está aí essa fazenda? Como é que está essa plantação de grãos? Não. Ele não perguntou nada, ele não questionou nada. O profeta aqui não perguntou nada, ele pegou a capa e atirou sobre ele o seu talite. Ele passou por ele, lançou o talite caiu em cima dele. E Elisha, o que fez? Eliahu continuou andando. O menino aqui solta a parelha, solta o arado e vai atrás dele. Profeta, deixe-me primeiro despedir-me. Vamos lá, olha lá, está escrito lá, deixe-me primeiro despedir-me, dar um beijo no meu aba e na minha ima, meu pai e na minha mãe. Deixa-me dar um beijo. O primeiro lá que nós estudamos
disse que queria sepultar o pai. Ou seja, eu não sei quando eu posso te servir. Se o meu pai demorar 5 anos para morrer, daqui 5 anos eu te sirvo. Esse aqui já foi mais objetivo. Deixe-me somente dar um beijo de despedida no meu aba e na minha ima, na minha mãe. O profeta responde para ele, então eu te seguirei. E ele disse, vá, vai e retorne. Vai lá dar o beijo. Retorne por causa daquilo que eu te falei, daquilo que eu te fiz. Quando ele lançou a capa, não tinha mais volta. Tem gente aqui que não está entendendo ainda. Eu vou desenhar. Quando você tem um chamado, não tem mais volta. Se você não cumprir, você vai responder por ele. Você já foi chamado há muito tempo e está aí paradão aí, meio perdido no espaço. Cada dia que passa, você vai prestar conta. Aqui o profeta disse para ele, vá e volte. Vá e volte. Deixa eu traduzir em palavras mais simples. Vá e volte, porque não tem mais saída para você. Eu lancei já a capa. A unção já foi lançada sobre a tua vida. Se você não cumprir, já não está comigo mais, está contigo. O que aconteceu com o leproso? Aquele leproso lá, o general? Naamã? Quem que ele procurou? Quem que era o profeta? Cadê os teólogos de plantão? Quem que era o profeta que Naamã procurou? Eliseu, não era? Alguém sabe me explicar se Eliseu saiu lá fora e falou assim, ô comandante, desce do cavalo aí que tem um pãozinho de queijo aqui para o senhor. Saiu nem da tenda dele. Eu não quero nem ver esse homem. Quem é esse homem aí? Esse é o general, comandante da infantaria. E ele não é ninguém. O que ele quer? Ele quer ser curado, ele é leproso. O rio está ali, ó, o Yarden. Manda ele mergulhar 7 vezes. Só que esse profeta, ele tinha já um discípulo, que era o moço do profeta. Talvez você não saiba, mas vocês são meus discípulos. O menino viu que o cidadão, com certeza, estava com as bolsas de prata e ouro para compensar o profeta. O profeta nem recebeu o comandante, ele recebeu. Nem sair para fora da tenda, ele saiu. O jovem, o aspirante a profeta, o que estava dando os primeiros passos para aprender com o mestre, espera o homem sair do rio, do Yarden, do Jordão. E aborda ele e fala, meu mestre disse que pode passar para mim o cash. Ai, meu Deus, o ser humano, ele tem a mente muito curta, muito pequena. O campo de visão dele é muito pequeno. Na hora que ele lançou as bolsas de dinheiro, de moedas, o garoto ficou leproso dos pés à cabeça. Então tem muita gente leprosa, que foi chamado para ser discípulo, mas não está fazendo, não está fazendo, não está cumprindo, não sai da toca. E no caso de Eliahu e Elisha, de Eliseu, ele foi correndo, despediu do seu pai e da tua mãe e voltou correndo para andar com o seu mestre. Uma história maravilhosa. Mas o que ele fez? Ele abriu mão
nada o deteve. Nada o deteve. Ok? Vamos em frente. Lucas ainda, lá no capítulo 14, versículos 17 ao 19. Quando chegou a hora, isso aqui, ó, isso aqui são as bodas do Cordeiro. É no dia que Yeshua vai voltar, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser o ano que vem. Yeshua está voltando. No dia da volta dele, é essa passagem aqui, ó. Quando chegou a hora, ó, essa palavra, chegou a hora. Isso aqui significa, a tradução dos originais disso aqui, chegou a hora. São as bodas do Cordeiro. É o dia da vinda do Mashiach, o dia da vinda de Cristo. Quando chegou a hora, enviou seu escravo para dizer aos convidados: venham, está tudo pronto. Nós estamos neste momento da profecia, que o Senhor está mandando os seus escravos. Eu, como escravo dele, porque tem gente que fala assim, ó, eu aceitei a Jesus, hoje eu sou livre. Não entendeu nada. Você não é livre. Você foi comprado com o sangue de Cristo lá no madeiro. E quando alguém compra alguma coisa, ela tem posse. E se você foi comprado, você não é seu. Você é escravo. Você tem um dono. Fostes comprados por sangue. Nunca você foi livre. Ora você era escravo do pecado. Agora você é escravo do eterno. Você tem obrigação de servi-lo. Isso também não é pregado. Porque se você disser isso para os irmãos, não, irmão, é tudo pela graça. Não, irmão, está na bênção. É hoje. Não, eu determino a minha bênção. Você não determina nem se você vai ficar em pé amanhã cedo. Você não determina nem se você vai viver mais uma semana. Você não tem poder para administrar a sua vida nem mais um minuto. Você pode partir para a eternidade, pode cair morto a qualquer momento. Então, no último momento, que é o momento que nós estamos vivendo, no último momento, ele dá uma ordem para o seu escravo. Avise os convidados. Avise os convidados que está tudo pronto, eu estou voltando. O primeiro disse: acabei de comprar um campo. Comprei um sítio. Eu preciso ir lá ver o sítio que eu comprei. Não tem jeito, eu tenho que ir lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. O sítio ia sair de lá? Então você podia ir qualquer hora ver o sítio. Ele não vai sair do lugar. Não, mas nós escolhemos fazer qualquer coisa na hora de servir a Deus para não servir a Deus. Nós estamos pedindo para sermos ajuizados. Nós estamos pedindo para o juízo de Deus cair sobre nós. Nós estamos pedindo. Então ele está dizendo aqui, o primeiro disse, acabei de comprar um campo. Eu preciso ir ver o campo, não posso fazer a tua obra agora. Primeiro eu vejo o campo, depois eu faço a tua obra. Mas aí, outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois. Eu preciso ir lá testar para ver se elas têm força para puxar o arado. Mas em contrapartida, o profeta, quando chega em Elisha, em Eliseu, e lança a capa sobre ele não tinha 5 parelhas de bois, ele tinha 12, e ele simplesmente está escrito, olha o cidadão que realmente serve a Deus de todo o seu coração e de toda a tua alma, é aquele que busca em primeiro lugar as coisas de Deus. O que ele fez? Ele largou as parelhas, certo? Está escrito que ele pegou aquele junco que vai em cima das parelhas de boi, arrancou das 12 parelhas, fez uma fogueira,
matou os bois, fez uma churrascada, ofereceu aos pobres e disse: encerrei aqui porque o meu chamado é maior do que eu ficar carregando essas 12 parelhas de boi. Ele pegou a madeira que os bois carregam aqui no pescoço e queimou para assar os bois, e chamou os pobres. Chama os pobres, todos estão aí no campo, venham comer uma churrascada comigo. Na hora que ele acabou de servir o churrasco, ele disse para o profeta: estou pronto, eis-me aqui, usa-me a mim, pode me levar. Se fosse nesse caso aqui, o cidadão deu mais valor às 5 juntas de boi, deu mais valor ao terreninho que ele comprou. Ele colocou sempre um obstáculo. Ele sempre disse que há algo mais importante do que Deus para ele, há algo mais importante do que servir ao eterno para ele. Os bois são mais importantes, o campo é mais importante, o trabalho é mais importante. Então você coloca muita coisa mais importante na sua vida. É por isso que você sofre tanto. As coisas parecem que estão indo bem, daqui a pouco param, estão deslizando, deslanchando, daqui a pouco para, daqui a pouco você volta um ano na sua vida e você fala: oi, mas eu estou na igreja, por que não está funcionando? Porque estar na igreja não muda nada. Estar na igreja é aparência. Estar na igreja às vezes é status, porque tem um título, é um moré, é um roche, é um rabino, é status. Mostra para mim que você está na igreja. Me dá aqui a lista daquilo que você tem feito. Me dá a lista aqui do que você está cumprindo. Vamos terminar? Lá no livro de Lucas 14:26. Se alguém vem a mim e não põe de lado pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, sim, e até a própria vida, não poderá ser meu talmid. O que é um talmid? Talmid é discípulo. Você quer aborrecer a Deus? Troca Deus pelo dinheiro, troca Deus pelas oportunidades na vida, troca Deus pela namorada, troca Deus pela mulher, troca Deus pelo marido. Ah, minha mulher falou que se eu for na igreja hoje vai dar problema. Que dê problema, eu quero ver que problema que vai dar. O senhor é assim? Eu sou assim. Qualquer um da minha família que me desafiar vai quebrar a cara. Não ouse. Então pare de usar argumento para não servir a Deus. Porque se para trabalhar você vai todo dia e não falta, para namorar você vai todo dia e não falta, se para passear você vai todo dia e não falta, se para o rancho você vai e não falta, por que para Deus você tem obstáculo? Quem que é que está te impedindo? O Senhor está dizendo aqui: não venha com argumento não. Yeshua pegou no ponto mais crítico. Ele não falou assim, ele não falou assim: aquele que deixar carro, aquele que deixar fazenda, aquele que deixar apartamentos, aquele que deixar riquezas. Não, ele não falou isso não. Ficaria muito fácil. Ficaria muito fácil se ele dissesse isso. Ele disse: aquele que não deixar, aquele que não coloque de lado a mãe. Ah, mas Orochi, eu não vim, sabe por quê? Mamãe precisou de mim. Mamãe, mandar precisar de você mais cedo. Mandar precisar de você às 3 da tarde. Eu não estou falando em caso de enfermidade, eu não estou falando em caso de socorro. Eu estou falando de argumentos que tiram você da presença de Deus. Ah, Rocha, sabe por que eu não vim? Eu estou tentando trazer meu filho, mas ele não quer vir, você acredita? Ele não quer vir, problema dele, vem você. Ah, meu marido não quer ir na igreja, problema dele, vem você. A salvação, ela é
ela é individual na questão de propósito, na questão de princípio, certo? Mas ela é coletiva na questão de eu cuidar do meu próximo. Aqui não está falando para você esculachar com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão. Está dizendo assim, não deixe que eles impeçam. Vamos dizer numa situação normal. Se eu estiver me trocando de roupa e chegar minha família lá de São Paulo, lá da Praia Grande, se eles chegarem, qualquer família de qualquer lugar, de Ribeirão, de Campinas, de qualquer lugar desse Brasil, se a família chegar na minha casa, eu estou acabando de me trocar. Você que me conhece, responde. Eu venho ou eu vou fazer sala para eles? Eu venho ou vou fazer sala para eles? Então seja meu discípulo, não só de fachada, seja de vivência. Ah, mas eu tive lá no sítio, eu acabei atrasando. Atrasou por quê? O dia começou às 6 da manhã, por que você não parou o seu passeio às 4 da tarde? Por que você não parou o seu passeio às 5 horas, 3h30? Não, é porque o seu passeio era mais importante do que o eterno. Seu compromisso com a sua vida é mais importante do que o eterno. Sabe o que eu acho legal? É que apanha o mês inteiro, o ano inteiro e continua tudo do mesmo jeito. É lamentável. Continua tudo do mesmo jeito. Não muda nada. Os que não vêm, não vêm mesmo. Os que faltam, falta mesmo. No dia do arrebatamento vai ficar mesmo. Não vai subir mesmo. Não vai alcançar o Machia mesmo. Levou de qualquer jeito. Eu falei que eu não estou generalizando. Eu sei que tem gente que trabalha. Tem gente que no sábado não tem jeito. Eu sei quem é quem. Ninguém precisa desenhar para mim não. Deus me colocou aqui, mas eu sei. Eu tenho olhos de águia. Eu sei tudo o que acontece com cada um. Aquilo que eu preciso saber. Aquilo que eu preciso saber. E aqui tem que explicar até o que fala, porque senão dá problema. Eu estou tentando levar alguns comigo. Ah, porque o senhor tem tanta certeza assim que o senhor vai partir? Salvo? Meu irmão, eu abri mão de tudo na minha vida. Eu abri mão do meu trabalho, abri mão da minha profissão. Eu abri mão de tudo. De tudo quanto é chantagem que eu já tive na minha vida, eu abri mão. Eu abri mão do ódio, eu não odeio ninguém, não odeio. Qualquer um, já falei isso aqui, falo de novo. Qualquer um que já me traiu, que já me deu as costas, que tentou levar 10, 15 pessoas dessa casa embora com rebelião, que é a pior desgraça que existe, uma rebelião. E tem pessoas aqui dentro que acham que isso é normal, não capita, está fora de órbita. Tem que fazer cabala mística para ir lá para Neburu. Agora eu falei uma língua que você não entendeu nada, né? Mas quem sabe, sabe. Quem sabe o que eu estou falando, sabe. Entendeu? Então o que acontece? A pessoa trai o ministério, trai. E está nas redes sociais. E a galera está lá. Oi, shalom, miga. Oi. Você nem sabe, nem está vendo a pessoa aqui mais. A pessoa está bombardeando o ministério, está atacando, está nos traindo. Você está compartilhando. Você está fora de órbita, você não sabe nem o que está fazendo. Olha, Herói, o senhor está apelando com nós hoje. Irmãos, por favor, eu estou sendo muito sincero, muito objetivo. Ninguém é obrigado a congregar aqui. Eu já falei, se ficar 40 vai ser 40, 30 é 30. Só que eu não vou maquiar. Se vocês quiserem maquiagem, procura outro salão. Vocês vieram no salão errado. Aqui no máximo uma base e um batonzinho cor da pele, um brilho. Eu estou falando em linguagem figurativa. Aqui o máximo que eu faço com a palavra é passar um brilho. Se vocês querem maquiagem, bateram na porta errada. Aquele que não deixar de lado seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, por causa da minha obra, se não deixar a família de lado, não seja chantageado. Minha esposa, eu amo ela.
Amo. Não troco ela nem por duas. É sério esse negócio. Eu amo de verdade, ela está aqui na minha frente. Mas um dia eu cheguei da obra missionária, ela olhou para minha cara e falou assim: hoje eu vou te dar duas alternativas. Eu fiz assim: ou você para, ou eu quero o divórcio. Falei: amanhã no cartório. Eu quero ver o caboclo que é homem falar isso. Eu não sei da chantagem. Pode ser minhas filhas, meu genro, minha esposa, pode ser quem for nessa terra. Tenta me chantagear para você ver. Tenta me comprar. Por isso que eu falei que eu vou tentar levar alguns comigo. Eu sacrifiquei demais para chegar aqui. E eu não estou aqui para falar do Marco. Eu estou aqui para falar do eterno. E o que prevalece aqui nessa casa é a palavra dele, é o nome dele, é a glória dele, a misericórdia dele, o amor dele. E você só vai alcançar isso se você mudar a tua vida e parar de correr atrás das suas coisas e viver para ele verdadeiramente e não ter obstáculos que te impeçam de servi-lo verdadeiramente. Para de maquiar. Você não está maquiando para mim, porque para mim eu não posso te salvar. E aí, para encerrar, lá no livro de Matitiarro, lá no capítulo 6, versículo 33, eu falo isso quase toda reunião. Busquem o quê? Primeiro. Então, primeiro eu trabalho, né? Primeiro eu namoro. Primeiro eu passeio. Primeiro eu fico em casa descansando, porque eu estou com uma semana estressada, eu tenho que descansar. Para começo de conversa, hoje à tarde, não existe essa palavra, mas eu vou criar ela agora. Saúdemente falando, eu estava impossibilitado de vir na congregação. Eu estava com enxaqueca, eu estava muito mal, sentindo muito mal, estava ruim. Corri lá, tomei uns comprimidos, deitei uns minutinhos, esperei passar, levantei e falei: opa. E se eu não tivesse sarado? Se eu não tivesse melhorado? Se eu tivesse continuado com a enxaqueca, com dores no corpo, do jeito que eu estava péssimo à tarde, eu estava em casa, né? Onde eu estaria? Aqui no mesmo lugar. E você fala que é meu discípulo? Buscar em primeiro lugar não é fictício. Em primeiro lugar não é para falar para mim, não é para agradar a tua família. Fazer tudo para Deus em primeiro lugar, porque que a frase é complicada. Buscar em primeiro lugar o seu reino, o reino em primeiro lugar. E o que mais? Justiça. Sem justiça não tem reino, sem reino não tem justiça. Se você não atrelar os dois assuntos, o que é ser justo? O que é ser justo? Eu tenho que servir a Deus, hoje é dia de eu servir a Deus, justo. Eu não posso ficar em casa deitado com as pernas para cima, é dia de eu servir ao Senhor. Justo, correto. O mesmo peso que você tem o ânimo de ir numa festa, num churrasco, você tem que ter de vir na casa do Senhor. Mesmo peso, mesma medida, justo. Se eu pender mais para o lado dos prazeres humanos, dos prazeres da carne, eu não estou sendo justo, eu estou sendo um falsário, eu sou um fake. Falso. Para comigo? Não. Eu disse que lá nos tribunais celestiais, tem os anjos que são os juízes. Existe o livro da vida. Existe o livro da vida e outros livros. Você só tem que se preocupar o seguinte: seu nome está no livro da vida ou nos outros livros? Leia lá em Apocalipse, lá em Revelação. Seu nome tem que estar no livro da vida, porque se estiver nos outros livros, lá são os livros das obras. É os que vão ser julgados pelas suas obras. Então tem gente achando que brincar que é Deus é brincadeira, que servir ao Senhor é brincadeira.
É por isso que o sistema sinagogal não é para leite desnatado. Não é para qualquer um. Vamos ficar de pé? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Yevarecha Adonai veishmerecha. Yaev Adonai panamelecha viunecha. Issa Adonai, Adonai panavelecha veasem lecha. Shalom.